E salve, salve, meus camaradas goblinoides, piratas e bucaneiros de todo o Brasil. Estamos aqui abrindo as portas da oficina para um episódio muito especial aqui na nossa programação aí do canal, nessa nova fase aí, digamos, demorou, mas agora sim estamos trazendo mais conteúdo diferenciado e principalmente conteúdo de RPG para vocês. E é por isso que estamos hoje aqui com esse episódio muito especial de Goblin Talk Show. Esse que é o programa aqui do canal onde a gente fala sobre assuntos, um bate-papo bacana e diferenciado sobre nerdices e o conteúdo aí que vocês já sabem que sempre está presente aqui no canal. Games, RPG, board games, miniaturas, etc, etc. Mas hoje vamos aí dar um foco em especial ao RPG, porque sim, meus amigos, depois de um ano aí, estamos agora iniciando um novo grupo de RPG aqui no canal, um grupo que tem tudo para ser um babado aí, mas vocês vão ficar sabendo mais daqui a pouquinho. Antes de mais nada, eu sou Léo Sargrat, o Goblin, esse que vos fala, um dos inventores aqui desse canal e principalmente a mente maluca por detrás dessas aventuras aí que vocês vão acompanhar daqui pra frente e já estão acompanhando aí. Quem já acompanha os vários grupos de RPG, vários não, né? Tivemos só 2 grupos até agora, um que está em fase de conclusão e um que já foi finalizado, né? Um grupo mais curto, mas eu sou narrador de RPG já há muitos anos aí, talvez mais do que eu gostaria, não, porque eu adoro RPG. Então, poder estar transmitindo e compartilhando essas minhas maluquices com vocês, além dos meus jogadores, é uma coisa muito bacana que me dá uma satisfação muito grande. Antes de mais nada, eu queria agradecer o pessoal que já está aí online sempre, Ricardo, Alice, o Boni aí, muito obrigado pela presença. Começando aqui, a gente sempre faz um recadinhos da paróquia ali, rapidinho, né? Então, hoje temos aí o Goblin Talk Show. Provavelmente na semana que vem teremos retorno aí, talvez nos domingo ou no sábado, ainda a definir. Mas vamos continuar com o It Takes Two. Eu com a excelentíssima Liz ali. Vamos até o final desse jogo incrível. Mas essa semana estamos com 2 grandes novidades aqui na grade do canal. A primeira, obviamente, que é o motivo deste episódio de hoje, é a estreia do nosso novo grupo de RPG, o Arroi Piratas, o Tesouro de Alma Negra, uma aventura piratesca em Tormenta 20. Sim, vamos visitar, explorar e navegar pelas águas profundas de Arton. E é isso que a gente vai estar falando hoje, explicando melhor como é que vai ser esta aventura. Mas, além disso, essa semana no canal também vamos estar chegando com gameplay nova, gente. Gameplay nova aí. Fechamos ali o ciclo ali do Seven Days to Die, porque agora vamos iniciar uma nova saga de gameplay aí, provavelmente do começo ao fim, de um jogo que tem tudo a ver com RPG aí, mas também tem tudo a ver com FPS, shoot looter aí, que é o Tiny Tina and Wonderlands, que é uma adaptação do Borderlands. É o Borderlands, só que se passando ali com aquela temática, com aquela estética da cabeça da Tina ali, jogando seu joguinho de RPG ali. Um jogo super divertido, super engraçado e que vai dar muito pano pra manga aí. Estarei eu e o Ricardo jogando a princípio, mas eu acho que vamos ter reforços aí no decorrer da nossa campanha aí. Quem sabe o Paulo, viciado em chá, nos presenteia com sua presença em nossa saga, talvez o Renan também vai se fazer presente, não sei como é que tá a questão do jogo para eles, mas se eles tiverem um jogo e quiserem colar junto na transmissão, serão muito bem-vindos, tá? Galera, antes de a gente ir mais a fundo aí no que eu tenho para falar, hoje um episódio mais curto a princípio, mas um episódio daqueles palestrinha, onde eu falo bastante, mas vocês sintam-se livres para interagir aí e tirarem suas dúvidas aí, se tiverem algumas dúvidas, mas de forma geral, o que eu vou estar falando hoje é só uma prévia para que vocês já saiam um pouco mais bem ambientados, já entendam um pouco melhor o que vai estar rolando nesse novo grupo de RPG, certo, gente? E é claro que eu vou aproveitar também, não só para falar do grupo de RPG, mas para falar do sistema em si e principalmente de Arton, porque eu acho que entender um pouco melhor da história do maior cenário de RPG aqui do Brasil é extremamente válido para a gente estar mais inserido dentro do conceito da história do que está por vir, certo? Galera que tá acompanhando aí, tá bom o áudio? Precisam que eu aumente? Precisam que eu baixe a música de fundo? Eu sempre fico em dúvida aí. Putz, nem tava rodando a música de fundo. Agora sim, com música de fundo e tudo. Me digam aí se a música estiver muito alta, eu baixo ela ou aumento um pouquinho se estiver muito
muito baixa. Enfim, meus amigos, como eu comentei aí, nós temos... ok, não tinha música, então agora tem. A música de agora tá bacana, tá bom? Tá rodando fino, suave, sucesso. Então é isso aí. Eu queria só dizer, fazer um adendo que esse Goblin aqui, futriqueiro, engenhoqueiro, finalmente descobriu, depois de muitos anos, com o seu teclado, que tinha botãozinhos extras aqui do lado, depois de muitos anos eu finalmente consegui programar esses botões pra fazer alguma coisa. Então agora eu basicamente tenho um TweetDeck aqui nessas botões adicionais do teclado. Então agora eu posso, ó... Pera aí, deixa eu ver se eu não vou cagar tudo aqui. Deixa eu só ver. Pera aí. Momentos de apreensão aqui. Eu não... Aí, ó. Agora tudo aqui, ó. No teclado. A coisa tá ficando chique aí. Estamos ficando bom. Ou não, só fingindo. Mas é isso. Então agora, nas transmissões, vamos poder trabalhar um pouco melhor aí a dinamicidade da transmissão aí. Principalmente agora que vai ter jogos ali que são cooperativos, né? Vamos poder trocar as telas aí, ó. Deixa eu brincar aqui, ó. Toque. Aí, ó. Vai e volta ali. Vamos botar telas dinâmicas aí para o pessoal poder estar acompanhando de vários ângulos a aventura. Inclusive, eu sempre fico nessa promessa, né? Galera aqui do canal já tá cansada de ouvir isso, né? Virou aquela... Tipo, vamos marcar, né? Mas agora, promessa, dívida... Com o início do grupo de piratas, vai ter a jogatina de Sea of Thieves, porque não adianta ter o grupo de piratas e a gente não também expandir esse universo aí pra uma jogatina engraçada, que é tal qual o RPG vai ser engraçado, a transmissão de Sea of Thieves também é muito engraçado. Já temos o Paulo ali recrutado, o Renan também, se possível, participa junto. E um salve pro Johnny, que acaba de chegar. Johnny, que é um dos jogadores que estará presente nesta mesa, que vai vir aí com figuras ilustres e carismáticas aí pra... fazer e acontecer essa história que eu bolei pra eles. Então, a mesa que vai se iniciar na terça-feira, a partir das 8 da noite, certo? Será uma mesa de RPG quinzenal. Então, quinzenal facilita um pouco pra acompanhar, porque não é facilita pra jogar também, porque não é toda semana, não fica aquela cobrança. Pra quem acompanha, acho que também fica um pouco fácil, porque é mais fácil de reservar aquele momento. É um grupo que vai, então, rodar ali a partir das 20 horas. Geralmente, os episódios vão ter 2 horas, 2 horas e meia, no máximo 3 horas de duração, tá? Mas a gente sempre tenta manter até 2 horas e meia, porque a gente sabe que se estender mais do que isso é complicado, até porque temos jogadores e temos espectadores que trabalham. Então, esse é o nosso compromisso aí, trazer um conteúdo bacana que se encaixa aí dentro das 2 horas e meia pra vocês, certo? Quinzenalmente, porém tem um detalhe, tá? A primeira transmissão, que é agora na terça, vem com um bônus, porque a gente vai fazer um episódio duplo. Duplo no sentido de que vai ter um episódio nessa terça e vai ter um episódio na próxima terça. E aí, a partir da próxima terça, começa o cronograma quinzenal. Por que isso? Para que a gente possa diferenciar ali as datas em relação ao nosso outro grupo de RPG, né? Conseguir ter... A ideia aqui no canal é ter o máximo de conteúdo de RPG, e o nosso primeiro passo para isso agora é ter uma transmissão de RPG por semana, para que a gente tenha, já que o foco inicial do canal era RPG, mas acabou ficando muito mais com conteúdo de gameplay, porque é mais fácil de fazer, né? Então a gente vai trazer mais RPG agora, gradualmente, certo? Sem mais delongas, vamos cair para dentro agora do mundo de Arton, meus amigos, mas mais precisamente Tormenta, porque não tem como eu apresentar esse grupo, explicar o que está por vir, apresentar os detalhes e algumas coisas que eu criei para o grupo, sem antes a gente saber um pouco de onde vai se passar esta aventura de RPG. Não só em termos de universo, mas também um pouco em termos de mecânica, de sistema. Porque quando a gente fala de RPG, lá, recapitulando daquele episódio de RPG que a gente fez lá atrás, muito tempo atrás, né? Os RPGs, Role Playing Games, jogos de interpretação de papel, pressupõe então que vai haver um narrador, alguém que vai contar a história, propor desafios, e os jogadores vão criar personagens, interpretar esses personagens e lidar com os desafios que o narrador vai colocar ali na frente deles, quase como um teatro, uma história colaborativa ali entre narrador e jogadores. Tormenta, então, é o sistema de RPG nacional mais antigo, até onde eu sei, e também o maior em termos de jogadores e até em termos de conteúdo, certo? Surgiu ali nos começos dos anos 2000, deixa eu já pular agora aqui, porque agora nós temos aqui
Rapidão ali. Então, aqui já temos a primeira imagem aí, belíssima imagem feita para a capa do livro Tormenta 20. Se vocês procurarem e derem uma olhada nesse material, não só Tormenta, eu diria que todo o cenário de RPG nacional, ele evoluiu muito bem e está acompanhando ali quase que de igual para igual ali os lançamentos internacionais em termos de qualidade. Principalmente Tormenta 20, o último livro lançado para Tormenta, que é o sistema novo, atualizado, né? Ele tem um livro de primeira, ilustrações próprias, únicas ali, muito bem trabalhadas, muito bem ilustradas. A capa do livro, capa dura, incrível, páginas, todas elas em crochê, livro colorido, ó. Primoroso o material aí, e dá gosto ver que a indústria nacional está investindo e está tendo condições de poder fazer esse produto de qualidade pau a pau com os produtos que vêm de fora, né? Porque por mais que tenha versões nacionais, o padrão da versão nacional obrigatoriamente tem que seguir o mesmo da versão internacional, né? Então, Dungeons & Dragons tem todo esse primor de acabamento, porque é o padrão do Dungeons & Dragons, né? E é legal ver que o RPG nacional também chegou nesse patamar. E então, Tormenta surge aí lá no começo dos anos 2000, certo? Mais precisamente, surgiu como um cenário ali dentro da revista Dragão Brasil, a primeira revista especializada em RPG do Brasil, certo? E foi criado ali pelo trio Tormenta, Marcelo Cassaro, Trevisan e o Saladino. Então, eles eram os editores da revista na época e criavam conteúdo para a revista, adaptações de anime, regras especiais, desafios, sugestões, dicas de mestre, mas a revista resolveu fazer ali, em uma edição especial, resolveu lançar então um cenário próprio. Vamos criar então um cenário próprio, e esse cenário próprio surgiu ali a partir de uma mistura de histórias e aventuras que eles já jogavam, já estavam criando, e ele iniciou na revista e, posteriormente, ele passou ali, ganhou um boom ali, sendo o cenário oficial de também dos primeiros sistemas de RPG nacional ali, o 3DT, que era esse jogo que se jogava apenas com D6, um sistema bem simples, bem acessível, com um foco em tu fazer adaptações de anime, adaptações de filme, mas que também recebeu aí a Tormenta, mais precisamente Arton, que é o mundo onde se joga Tormenta, né? Tormenta, no caso, como a gente chama o sistema hoje em dia, o mundo de Tormenta é Arton, e vocês já vão entender por que tem nome sistema Tormenta, Arton, existe uma ligação aí, certo? Mas então surge aí junto com o 3DT, junto com a revista Dragão Brasil, o cenário então e o mundo de Arton, e esse passa a evoluir, ganha ele evolui muito e avança e cai assim, digamos, atinge fama nacional com o lançamento também da revista em quadrinhos, no caso, mangá, revista em quadrinhos Holy Avenger ali, que é uma história que se passa então no mundo de Arton ali, e tem vários personagens icônicos que marcam o cenário, a história do cenário até hoje. Então ali foi uma história que foi ilustrada pela Erika Wano e escrita pelo agora foi o Cassaro, foi o Marcelo Cassaro que foi o cara que escreveu a história. Ele, que já tinha ali o Capitão Ninja e outros personagens icônicos, criou ali uma série de personagens marcantes que até hoje em dia influenciam o mundo de Arton. São NPCs interessantíssimos e importantes aí dentro do mundo de Arton. Inclusive um deles está garantido que vai aparecer na sessão aí. Então, vamos ver se eu vou fazer bom uso desta ícone. Mas Tormenta, então, com esse boom aí e o impulso aí que Holy Avenger fez para divulgar melhor o cenário, né, atingiu um patamar de conhecimento, de popularidade que permitiu o trio Tormenta, junto ali com outro pessoal que foi chegando ali, o Svald, depois teve mais pessoas que vieram a contribuir para o cenário, mas principalmente para o sistema, porque aí até então nós tínhamos um Tormenta que era o mundo, o cenário, uma adaptação para o D&D 3.5, que na época era o jogo mais popular no Brasil, né? Então eles resolvem então que era o momento de eles criarem o sistema próprio de Tormenta, que é então um sistema de RPG que eu mais joguei na vida, e também por mais tempo contínuo ali, está pau a pau com o sistema que eu mais gosto, que é o Vampira Máscara. Hoje em dia eu tenho uma preferência um pouco mais por Vampira Máscara, porque, rapaz, as histórias que a gente acaba criando ali do nada no Vampira Máscara, é bacana. Mas Tormenta pra mim também tem um lugar especial no coração, porque é o RPG bem clássico, assim, de aventura, de fantasia medieval, e é um cenário muito eclético,
porque ele tem de tudo um pouco, então se tu tiver a pessoa que gosta mais daquela coisa um pouco de horror, estilo Cthulhu, assim, Lovecraft, tu tem a própria Tormenta em si, os Lefous. Se tu gosta um pouco mais da coisa anime, tem também, até quem é Furry, tem os Moreal lá, até, pô, tá, todo mundo é bem-vindo em Tormenta, é muito bacana porque te dá uma liberdade de desenvolver um personagem ali e lidar, interagir com o mundo de uma forma. Então é uma fantasia medieval bem bacana aí, principalmente para quem curte. E o sistema evoluiu muito bem. Eles, depois que largaram essa questão de ser apenas um suplemento para o D&D 3.5, com o sistema próprio do Tormenta, eu senti que eles focaram muito mais em fazer um sistema focado em diversão e acessibilidade. Então ele é um pouco mais fácil, um pouco mais simples, mas também muito divertido e resolve muito bem as necessidades. Eu acho que para narradores novatos, o Tormenta era um sistema muito acessível, bem bacana, certo? Porém, o tempo passa, as batalhas surgem, os inimigos vêm, são derrotados, há o triunfo, e é chegado o momento de Tormenta 20. Sim, meus amigos, eu acho que agora já está fechando 2 anos desde o início do financiamento coletivo, não tenho certeza. Acho que o financiamento coletivo foi um pouco antes, mas o lançamento do livro foi ano passado, retrasado, acho, começo da pandemia. Então, sim, eu acho que isso é uma coisa natural, tá, Johnny? À medida que a gente envelhece, amadurece, a gente passa a entender o RPG e ver o RPG, principalmente jogar o RPG de outra forma. Então a gente passa a achar muito mais legal, por exemplo, não tô dizendo que isso é geral, tá? Mas pelo menos na minha concepção, esse amadurecimento faz com que a gente ache também muito mais interessante cenas da interação ali com o NPC e o que pode surgir, às vezes só no diálogo ali daquela cena de interação, do que necessariamente rolar um dado e ver o que aquele resultado faz. Eu ainda acho o combate legal, principalmente a parte tática do combate, o desafio em si, mas pra mim, os sistemas, principalmente o storytelling e o vampiro, que tem esse foco, né, na interpretação, eu acho que hoje em dia é o que mais me satisfaz dentro do RPG. Então, claro que eu sou um viciado em RPG, eu jogaria qualquer sistema. Já joguei D&D 5, D&D 3.0, 3.5, Tormenta, tal. Pathfinder 2, muito bom, gostei pra caramba do sistema, apesar de eu achar um sistema mais pra jogador experiente. Mas joguei Reinos de Ferro, gostei pra caramba, porque é bem estratégico, tático, que eu gosto bastante, mas Vampiro ainda pra mim é top of mind. Mas hoje é Tormenta, tá, gente? Não me distanciem do assunto. Vai começar a falar de Vampiro, eu vou querer falar de toda a história do Vampiro. Já teve episódio especial de Vampiro. Vamos focar hoje no assunto aqui, que é Tormenta. Tormenta 20, então, é feito um financiamento coletivo pelo Catarse, e esse até então acaba por ser o financiamento coletivo, na época, financiamento coletivo com o maior arrecadação, foi o financiamento coletivo mais bem sucedido da história. Depois veio a ser passado, mas ainda dentro do RPG eu não sei se ele não foi desbancado pelo um RPG do Selbit, não tenho certeza, mas o Tormenta até então tinha sido o RPG e a campanha que mais tinha arrecadado. Arrecadou 1,9, foi quase 2 milhões de arrecadação ali. E com isso eles conseguiram então fazer esta edição comemorativa de 20 anos do cenário Tormenta, que não somente seria uma edição comemorativa, mas seria todo um sistema repaginado, novo, remodelado, um sistema mais simples, mais acessível, muito, como eu posso dizer, personalizável. Os personagens, as classes são muito personalizadas, bem bacana. Vocês vão ver durante as aventuras como que o pessoal vai poder montar os seus personagens, bem bacana e de uma forma bem legal. Então, a Tormenta 20 é o RPG da vez agora. Então, foi o RPG mais o RPG mais jogado nacionalmente no Roll20, se eu não me engano, é o terceiro RPG mais jogado no Roll20. Mas isso inclui D&D e outros sistemas, que são sistemas mais populares a nível mundial. Tormenta foi o terceiro mais jogado aqui no Brasil e é um sistema totalmente nacional. Tem aqui o livro Tormenta 20, tá? Recebi a edição de colecionador aqui, que veio num box ali com algumas outras coisas. Material de primeira. Acho que até aqui, ó, tem, ó, o material que vem. Então, caixinha de colecionador ali. Vem a caixa, vem o escudo do mestre, o livro, um bloco de fichas, um mapa autografado e alguns marcadores de página, além dos dados ali personalizados do sistema. E tu ainda pode comprar, adquirir ali, tem baralho de magias, muito legal, que resume todas as magias, baralho de desafios, baralho de aventuras. O pessoal ali acompanhou bem as tendências do RPG lá fora e estão... Agora eu botei a música, tá vendo? Eu tô me acostumando com esse esquema aqui de mesa automatizada. Nem tudo tá tão automatizado assim. Agora entrou a música aí. Mas
Tormenta, então, está num nível equiparável aos RPGs gringos. E por que Tormenta, gente? Basicamente aqui, ó, voltando à imagem anterior, por causa disso. A ideia do Tormenta traz um pouco daquela questão Lovecraftiana de um horror inimaginável, ininteligível, que desafia a realidade, as noções, as leis, as físicas. Então, salve, Paulo, bem-vindo! Estamos hoje aqui no episódio especial de Talk Show. Palestrinha, tá? Só falando. Não te preocupa que agora a gente tá fazendo uma introdução ao sistema, ao mundo de Arton, então agora é só sentar e acompanhar aí para saber um pouco mais desse sistema nacional aí, desse mundo, e aí na sequência a gente já emenda e vai começar a falar de Arroio e Piratas, mas tudo em seu tempo, tá? Não quero me adiantar. Tô empolgado, mas eu não quero me adiantar. Mas galera, a questão aqui é a seguinte, certo? Tormenta, então, tem como base principal, lá foi a ideia deles quando criaram o cenário, criar um mundo onde existisse um mal iminente, um inimigo onipotente, onipresente, que desafiasse as leis e representasse o fim, a destruição de tudo. Isso é Tormenta, uma tempestade rubra, com chuva ácida e demônios em forma insetoide que vêm para destruir tudo, transformar o que existe em nada e vazio, novamente. Isso, então, é um plot principal no cenário de Tormenta, mundo de Arton, então, existe essa tempestade. Salve, Adiba! Quanto tempo! Boa! Obrigado pela presença, Adiba. Adiba, ó, Adiba, Paula, a galera aí, ó, Boni, essa galera é do coração, a galera representa. Tô devendo um RPG pra eles aí, um grupo ali, um one shot pra eles extravasarem. Mas, galera, então, aqui no Tormenta, essa tempestade, ela surge em vários lugares. Existem romances que explicam o surgimento dessa tempestade, como os heróis e o mundo veio a enfrentar, conseguir de alguma forma enfrentar essa tempestade. Mas a ideia principal, o conceito é que em Arton existem essas zonas onde a tempestade meio que surgiu, vinda de outro plano, e literalmente corrompeu, destruiu, desfez o que ali havia. E hoje em dia essas localidades são conhecidas como as áreas de Tormenta, áreas onde os demônios insetóides da Tormenta vagam e se proliferam, e como uma mente coletiva, tem isso, né? E também com uma noção de tempo e espaço diferenciada, mentes alienígenas, o que pega muito a questão do horror Lovecraftiano. Muito obrigado. Aí, ó, quem for ver ali, ó, a Diba completou 3 meses seguidos de inscrição. Muito obrigado, Adiba. A Diba já é da casa. Esse aí, eu já te passei o botão de membro de elite, Diba. Eu tô te devendo um botão de membro de elite, se eu não te passei ainda. Aqui, ó. Esse aqui poucos tem, tá, gente? Esse aqui poucos tem. Mas, galera, a questão é... essas áreas de Tormenta, então, corromperam ali a realidade, mas não somente isso, a Tormenta também evoluiu. À medida que o mundo evoluía e aprendia a lidar com a Tormenta também aprendeu a entender melhor o mundo. E hoje em dia, a Tormenta já virou algo meio que mesclado à própria realidade artoniana, ao ponto de já existirem um deus da Tormenta. Arton tem muito isso, certo? Eu vou começar a falar um pouco da história de Arton agora, mas Arton tem muito essa coisa de as divindades podem ascender ou cair, então tu tem personagens que chegam a adquirir tal nível de status que eles conseguem virar uma divindade. Um dos NPCs que eu criei, inclusive, é um deus menor aí, criação minha, eu vou explicar porque a ideia do Arroio Piratas é utilizar o mundo de Arton como uma base, mas fazer ajustes ali para poder ter uma campanha muito bem... representada ali dentro, muito bem encaixada na realidade ali. Vamos lá aqui, ó, avançar um pouco nas imagens. Então, aqui nós temos o Tormenta 20 atual, né? Aqui uma imagem ali dos membros ali da Guilda do Macaco, que é a transmissão oficial de RPG da Jambô, no caso ali, que conta inclusive com alguns dos criadores ali fazendo parte. Então é um grupo de sucesso. Os personagens ali já são parte, então, do cânone do universo ali do cenário de Arton, né? Tormenta 20 já. Bem bacana aí a evolução, acompanhar essa evolução do cenário. E agora aqui, eu até vou trocar de tela, deixa eu trocar de tela rapidamente aqui. Vamos botar aqui imagens, estamos aqui no mapa de Arton, meus amigos. Esse aqui então é o cenário mundo de Arton. Aqui em um mapa que foca mais o continente em si, nós estaremos focando mais no mar, porque é um grupo de piratas. Mas para vocês entenderem melhor, um conto sobre o surgimento da Tormenta, fim dos tempos. Então, a Tormenta, o pessoal às vezes zoa, e eu também tenho algumas ressalvas quanto a isso, que é um cenário meio coxo de retalhos. Os caras vão inventando as coisas, mas inventam um conceito inicial, e aí depois vão trazendo coisas, tal.
Tem algumas coisas que eu não gosto no mundo de Arton e Tormenta em si, que é, às vezes eles misturam, botam muita coisa pra agradar todo mundo. Aí fica faltando um pouco de uma identidade única, mais coesa. Mas Tormenta tem a Tempestade, as áreas Tormenta, então isso eu acho que dá uma salvaguarda pra eles, certo? Não é só paladinos, guerreiros com orelhas de gato e robôs automatizados e mechas misturados tudo no mesmo mundo. Tem isso, mas também tem a sua característica principal ali. Então, aqui vocês podem ver, ó, o mundo de Arton aí, o reinado, como é conhecido, certo? Até então eram 27 reinos, mas agora, com a evolução, com o andar da história, isso diminuiu. Alguns reinos foram anexados, outros reinos deixaram de existir. E você tem essas áreas vermelhas aqui, que são aonde se manifestou áreas de tormenta. Esses terrenos agora são terrenos hostis, inférteis, e talvez o principal terreno onde tenha surgido uma área de tormenta, que foi a primeira área de tormenta a surgir, que está explicado todo o surgimento e como é que foi esse acontecimento no livro O Inimigo do Mundo, o primeiro romance do universo Tormenta, certo? Foi a área de tormenta que surgiu no Reino Oriental, na ilha de Tamura. Não sei como o pessoal pronuncia exatamente, mas lá surgiu a primeira área de tormenta nesse Reino Oriental, então foi o que deu o start ali no mundo de Arthur, assim, no mundo de Tormenta, assim. Mas, com o passar dos anos, outras áreas surgiram, certo? Mas o universo, o mundo de Arthur não é só a Tormenta em si. Tu tem também ao sul, tinha até então, né, a ameaça da Aliança Negra, uma aliança de tribos goblinoides, salve os goblins aí do Brasil, que se juntou e conseguiu derrotar os elfos que lá habitavam e os humanos que habitavam em Lamnor, que é Arton Sul, no caso, né, e criaram um continente inteiro sob domínio ali dos goblinoides, né, os peles verdes ali. E aí, com o passar da história, eles estavam sempre na iminência de invadir o reinado, né? Mas alguns acontecimentos que podem ser vistos na Flecha de Fogo conseguem evitar isso, mas os goblinoides ainda estão presentes ali, espalhados pelo continente de Arton Sul. Ao mesmo tempo que o reinado ainda lida com outras ameaças, como por exemplo o Império de Tauron, que é um reino inteiro sob o comando dos Minotauros ali, que são criaturas criadas pelo Deus da Força, ex-Deus da Força, que era Tauron lá, mas Tauron acabou se sacrificando para salvar o seu povo quando uma área de tormenta surgiu justamente na capital do reino dos Minotauros ali, que era Tapista, né? O reino era Tapista, e aí os Minotauros em determinado ponto da história resolvem expandir através de uma campanha militar esse reino. Eles estavam se preparando durante muito tempo, e eles dominam metade do reinado e criam o Império de Tauron, que anexou vários outros reinos. Porém, com a área de tormenta surgindo ali em Tapista, que era o antigo reino dos Minotauros, e na capital Tibérios, o próprio Deus se sacrifica para proteger o seu povo e garantir que eles não sejam totalmente destruídos por essa área. E aí, com isso, o Império ali de Tauron dá uma ruída ali um pouco, mas continua muito influente ali, dominando em algumas áreas. E, mais ao centro, a mais nova ameaça ali é a supremacia purista. A partir de Uden, que era um reino bélico, a lá Esparta, a lá Rússia, talvez, eles resolvem, então, criar uma liga ali e começar a anexar e invadir reinos e criar, sob o pretexto de criar reinos puros, apenas humanos. Muito semelhante àquela pegada que tem ali no Warhammer, ali, né? Porque no Warhammer os humanos são bem escrotão, pra eles só humano, o resto é herege, então... A supremacia purista tem isso também, querem fazer só os humanos, então eles começam a anexar os reinos, expulsar e caçar outras raças ali. Então essa é uma das grandes ameaças também atuais aqui no cenário. Mas não são só essas ameaças. Existe uma ameaça que está por surgir aí, e é para isso que nós vamos precisar de piratas, meus amigos. Então, após essa breve pincelada que eu dei, Arton e Tormenta é muito mais do que isso, muito mais profundo. Cada reino tem sua característica, há vários NPCs com histórias interessantíssimas, contos, existem muitos contos, existem os romances, a trilogia ali, O Inimigo do Mundo, O Crânio e o Corvo e O Terceiro Deus, são a trilogia ali do Tormenta, que conta toda a história do surgimento da primeira área de Tormenta, também, e até o momento em que eles conseguem, pela primeira vez, combater e destruir um Lorde da Tormenta, Mar da Tormenta, e todas as consequências disso. Então, são 3 romances que eu recomendo, são escritos pelo Leonel Caldela, aí, que dispensa apresentações, né? Então, se alguém quiser, dos meus amigos, se alguém tiver interesse e quiser ler, eu tenho os livros, eu empresto, porque eu acho que é uma leitura bacana aí. Então,
se tiverem interesse, vão, dê uma procurada, é bem bacana para conhecer mais do cenário, certo? Este, então, que é o cenário que eu mais conheço, mais tenho domínio, talvez o cenário que eu mais tenha jogado, e, por consequência, foi o cenário que eu escolhi para criar este grupo temático, que eu batizei de Arroi Piratas, o Tesouro de Alma Negra. E é aí, meus amigos, que a gente vai ter que fazer algumas observações. Para quem já é conhecido aí de Tormenta em Arton, né, quem já conhece bem o cenário de Arton, vai notar que eu vou fazer alguns retcons ali, algumas coisas que eu vou alternar, mudar, dar uma pitadinha ali das minhas ideias malucas para deixar o jogo mais ambientado. Quem é bem conhecido do sistema e do cenário sabe que pirataria não era algo muito presente em Arton, mas tinha piratas importantes. James K, por exemplo, era o maior pirata dos mares artonianos, mas ainda assim a pirataria não era algo muito difundido. Ainda assim, os próprios criadores do cenário criaram lá que não deram muitos detalhes, mas criaram um local, uma ilha conhecida como Quelina, que era o refúgio, a ilha onde os piratas artonianos iam. Ainda assim, era uma coisa mais limitada. Eu mudei um pouco isso, meus amigos. Nós vamos ter aí algumas coisas que foram corrigidas, alternadas ali na história para dar um foco maior para pirataria, certo? Com isso, então, eu trago um mapa aqui um pouco diferente daquele mapa ali. Vocês podem ver que aqui não tem tanta divisão política entre os reinos, mas eu dou um foco maior pro mar aqui. E aí tem algumas coisas muito importantes para explicar em termos de política, geopolítica, geografia aqui em Arton, que como estamos num grupo de piratas, o foco maior é no mar. Eu fiz algumas adições, tá? Esse mapa eu peguei, desculpa não saber quem criou esse mapa, mas eu achei na internet, achei um mapa bem bacana, porque ele trouxe algumas coisas a mais para o cenário ali, era justamente o que eu precisava para poder expandir. Então a primeira aqui no mapa que nós temos é o... Eu até vou fazer o seguinte, ó, galera. Deixa eu mudar aqui, ó. Opa! Estou mudando aqui a tela para... estamos vendo animado aqui, ó. Isso é o que aguarda, meus amigos. Estamos aqui, ó, no Foundry VTT, que é o sistema de gerenciamento de sessões online que eu vou usar para gerenciar a partida. Já tenho utilizado ele desde a Operação Erebus, estou usando ele no HeroQuest RPG. Sessões de vampiro eu também estou conseguindo narrar usando ele. Magnífico, uma ferramenta única para isso. E então é o que a gente vai estar usando para jogar agora a Santos Piratas. Agora então eu tenho aqui o nosso mapa. Entrei na cabine do capitão. Os nossos personagens podem acessar a cabine do capitão para traçarem as rotas, os planos dele. Então aqui eu posso dar um zoom no mapa, certo? E eu quero mostrar algumas coisas, certo? Ele adicionou algumas coisas a mais aqui, algumas ilhas. Então aqui tu tem Tamura, aqui seria os reinos de Moreal, né? Kubar, que é as ilhas do Mar do Dragão Rei, ali Dragão Rei. Temos aqui, nessa sequência de ilhas, dizem que é por aqui que fica Quelina, mas eu fiz uma alteração, basicamente ali. E temos aqui também Morgraf, que também é conhecido como Northrend ali, um pouco mais acima, na verdade, que é uma ilha a mais que eles trouxeram, não tem nada disso descrito no jogo, que é uma ilha gelada que eu criei alguns conceitos, alguns personagens que vêm de lá, certo? E um detalhe muito importante, certo? A pirataria em Arton, ela era restrita ao Mar Negro. Os piratas praticamente faziam seus ataques aqui no Mar Negro, geralmente focando aqui em reinos de Petríneas, Lombatur, Tolon, os reinos mais aqui da costa. Porém, eu inicialmente tinha criado um conceito, mas depois os próprios criadores do cenário já adicionaram isso também. No romance da Flecha de Fogo, existe uma batalha aqui em Tirondir, no forte Califor, que é justamente onde vem o líder da Aliança Negra e mandam ali uma magia, uma parada, que é a Flecha de Fogo, e cai um meteoro aqui, na verdade, e arrebenta com toda essa península aqui de Tirondir. Graças a isso, se criou uma região chamada como Ossada de Ragnar, que permitiu a navegação, porém ainda assim muito arriscada, entre o Mar Negro e o Mar do Dragão Rei, além do Mar do Oriente, fazendo assim possível que o transporte via marítimo fosse algo viável em Tormenta. Então tu consegue agora, dado a data que nós vamos estar jogando, navegar de Petrínia até Hongária, até Portsmouth bem facilmente, certo? Porém, eu fiz um a mais. Esse gap ali, esse istmo que se criou por onde os barcos passam, houve essa caída do meteoro, criou essa Ossada de Ragnar, difícil de navegar e tal, mas graças a um NPC que eu criei, que acabou... é um personagem que eu joguei por muito tempo, acabou evoluindo e tal, eu acabei adotando ele como um personagem que
de algum modo, atingiu um certo patamar e acabou virando o Deus Menor das Engrenagens, este que inspirou o canal da Oficina do Goblin, que é o Automático, o Goblin inventor, Deus Menor das Engrenagens e dos Goblins, dos Engenhoqueiros e dos Inventores. Então ele pegou os Goblins que viviam marginalmente ali em Derreon, em várias outras partes do reinado, e zarpou com eles para uma ilha inabitada ali no meio do mar, e ali ele construiu um porto, uma oficina gigante, uma cidade para os Goblins chamada de Porto a Vapor. E ali ele, visando se proteger eventualmente de uma caçada, de outras raças que viessem querer impor o seu domínio sobre os Goblins refugiados dali, ele criou a sua grande oficina e, na sua grande oficina, que fica dentro de um vulcão, porque ali ele tem uma fonte de energia infinita para sua fornalha, para fazer os seus inventos, ele criou um grande canhão que ele construiu apontado para o reinado, para que a galera ficasse esperta, ó, não vem que vai ter. E, eventualmente, ele precisou em algum momento fazer uma demonstração desse poder pra mostrar, ó, que não mexe com a gente tá quieto, não mexe quem tá quieto. Ele, então, dispara esse canhão ali na ossada de Ragnar, no istmo de Tirondir ali, conseguindo limpar aquela região e aí, com isso, fazendo ali uma navegação mais tranquila entre um lugar e outro. Então, esse é um ponto importante dentro do conceito da aventura que vai aparecer, que vocês, se estão muito ligados com a história original do cenário, vocês vão pensar, pô, mas isso não existe tal. É uma adição minha, então, a questão do porto a vapor, do automático, Deus Menor dos engenhoqueiros, dos engenhocas, da invenção, né? E o gap ali facilitando a navegação. É um aspecto, então, que eu criei para poder inserir melhor, certo? Mas não é só isso. Se eu vou ter uma sessão focada em piratas, eu resolvi, então, fazer uma coisa. Eu criei ali um conceito que é o seguinte, o conceito da... Pera aí, deixa eu só ver aqui se eu ainda tenho a minha imagem aqui. Ordem de Pirataria, certo? A Irmandade da Pirataria. A Irmandade da Pirataria já existia em Arton, mas o único capitão que a gente conhecia até então era o James K. Eu resolvi expandir isso e criar um lore todo para a Irmandade da Pirataria Artoniana. Porém, para isso, antes, eu peguei e eu dei uma melhorada ali, não vou dizer melhorada, porque já era bom e tal, mas eu dei uma incrementada em Quelina, a Joia dos Mares, que é essa ilha na qual os piratas, então, se refugiam, se fogem, criam seu porto seguro entre uma pilhagem e outra, certo? Então, essa ilha surge com o conceito seguinte. Não havia piratas em Arton até então. Ninguém tinha tido a genial ideia de levar uma vida de pirata, de pegar tudo que pudesse e nada devolver. Surge, então, uma figura estranha, enigmática, misteriosa. Uma figura que acabou impactando Arton de uma forma, mas não uma forma tão grande assim, mas de alguma forma deixou o seu legado. Essa figura ficou apenas conhecida como Alma Negra, que dizem que era um pirata muito poderoso em outros planos. Sabe lá qual plano Alma Negra poderia ter sido um pirata tão bom, mas dizem que ele foi capaz até de matar um mar inteiro. Mas isso tudo lenda, obviamente. Mas o fato é que a Alma Negra surge com muito carisma, intimidação e poder, e vem para cá para passar o estilo de vida piratesco para os homens aqui e mulheres que queriam uma vida mais livre, de amarras sociais e queriam poder se aventurar e ao mesmo tempo aproveitar de alguma forma, né? Então, a Alma Negra vem e ele recruta uma tripulação. Essa figura, então, que naquele momento era um pirata ali, já experiente, certo? Recruta quatro pessoas ali para... o Nargon, que é agora do macaco ali, da Guilda do Macaco, se eu não me engano, né? Mas é uma coisa bem mais recente, né? A minha ideia, então, é que esse personagem, o Alma Negra, foi o pirata primordial. Ele veio aqui e ele treinou uma tripulação. Ele treinou uma tripulação de quatro pessoas. Artanis Kardec, conhecido como Mage Pirata, foi o primeiro canhoneiro de Arton no barco do Alma Negra. Junto com eles, ele recrutou ali Bartolomeu Gacha, o El Barto, este
carismático, glutão, mas que tinha um modo de conseguir convencer os homens a fazer as coisas mais malucas e era um exímio negociante. E ele já trabalhava com essa parte de transporte marítimo até então, só que ele viu no fim das contas que era muito mais fácil roubar do que ficar transportando, então ele preferiu entrar na gangue ali do Alma Negra. E agora, não somente isso, temos também o cara ali que meio que quando viu o Alma Negra, meio que criou ali um brilho pelo Alma Negra, que é o Joel Roger aí, o Jolie. Ele era o navegador. Ele era um cara meio maluco, meio biruta, via coisa onde não tinha, mas ele sempre levava o navio onde precisava. Ele era um cara que já sabia navegar, então, só que ninguém levava ele a sério. O Alma Negra levou e colocou ele num cargo importante, confiou nele. E com isso, o barco conseguiu, a tripulação ali conseguiu se destacar. Mas não somente isso, a Alma Negra precisava de alguém pra estender, pra continuar o legado dele. E essa pessoa foi o temível Capitão Cerberus Windsail, um cara sagaz, um cara determinado, um cara intimidador, um cara que trazia todos os atributos que um verdadeiro capitão pirata precisava. E após este contato com o Alma Negra parte, sabe-se lá para onde. Ele sempre foi uma figura muito misteriosa. Ele parte, talvez para outro plano, talvez para outra missão. Ninguém questiona porque a vida pirata é isso. Vá onde você quiser, faça o que você quiser, pegue tudo que puder sem nada devolver. Ele vai, mas ele deixa o seu legado para essa tripulação. Então, temos Capitão Cerberus Windsail, o Desbravador, agora de posse do seu próprio barco ali, com os seus colegas bem treinados. Eles exploram e visitam todos os mares de Arton, os cantos marítimos de Arton, saqueiam e criam o seu nome, fazem o seu nome ou a sua infâmia, digamos, em vez de fama, infâmia no caso, né? Criam isso no reinado, então com isso começa a fomentar esse estilo de vida. Mas o Alma Negra não simplesmente sumiu sem deixar nada de valor para trás. A Alma Negra entrega para eles um mapa com uma localização. Joel Roger, experiente navegador do jeito que é, consegue decifrar esse mapa e seguem. E esse mapa é o que leva eles então até a famosa e mística ilha de Quelina, que viria, a Ilha da Caveira, que viria a ser fundada a cidade de cidade, santuário dos piratas de Quelina. Qual é que é a sacada agora então que eu trouxe para Quelina para ser uma coisa mais única para o nosso cenário aqui do jogo? É justamente o fato de que Quelina é uma ilha mística no meio do mar e através da utilização das correntes marotas, que foram mapeadas pelo Joel Roger após o Alma Negra destacá-las para ele, de qualquer ponto do reino, tu consegue chegar em um mês, se tu navegar usando essas correntes marítimas, tu consegue chegar a Quelina. Por isso que Quelina é a joia do mar para os piratas, porque o pirata, em qualquer ponto que ele esteja roubando, saqueando, pilhando, ele consegue fugir para Quelina de uma forma fácil se ele souber utilizar essas correntes marotas. E é justamente isso, então, que faz com que Quelina seja fundada. Não somente isso, ao chegar na ilha, então, os piratas precisam de alguma forma fazer ali algum meio de os outros piratas também conseguirem chegar ali. Então, o Joel Roger ali nessa questão de querer satisfazer, agradar o Alma Negra de alguma forma, né, apesar de ele já ter partido, ele constrói ali 4 grandes faróis em cada extremidade ali da ilha, para que os piratas consigam se guiar, uma estrela artificial para poder guiar ali, uma luz para poder guiar os piratas perdidos, para conseguir achar as correntes marotas e chegar até Quelina. Temos aqui então na Baía do Rum ali a entrada, o atracadouro, onde os barcos param para poder ali acessar a ilha Porto de Quelina, que é toda essa borda aqui, tem as construções, então ela é uma cidade que fica realmente, a ilha é meio que num desnível, então cria-se uma proteção natural ali. Tu tem as praias da Marola, onde há vilas de pescadores ali, o pessoal já, piratas aposentados ali, Lago da Ressaca, Dunas Sinuosas, tudo isso os nossos personagens vão poder explorar e se divertir aí em meio a Quelina. Porém, não seria uma ilha pirata, uma ilha mística, se não houvesse um tesouro lá. E de fato lá havia um tesouro. Um tesouro que era um mapa com uma profecia. Alma Negra, ao partir, além de deixar a ilha, deixou uma instrução. A instrução era uma instrução em termos meio que de profecia.
quando o modo de vida da pirataria estivesse ameaçado, e essa ameaça fosse uma ameaça tão grande que poderia ameaçar não somente a pirataria, mas qualquer modo de vida, a vida como um todo, nos mares e em Arton, este mapa levaria a um presente, uma dádiva de Alma Negra, para que essa ameaça pudesse ser combatida. Este foi, além da ilha, este foi a grande herança, o grande legado, além do estilo de vida, obviamente, que a tripulação aprendeu e repassou para outras pessoas que tinham interesse em virar piratas, né? Mas aqueles 4 personagens que eu apresentei pra vocês, que fizeram parte da tripulação da Alma Negra, eles então recebem esse mapa e dividem. Cada um deles ficou com uma parte do mapa. E isso foi o que selou o início da Irmandade da Pirataria. Cada pirata que tiver uma parte do mapa é um membro votante importante ali dentro da Irmandade da Pirataria. Claro que há sempre um líder principal ali que decide as coisas. Esse líder, ele não navega mais, ele fica em Quelina e ele ganha espólios por parte dos outros piratas para que ele não navegue mais e fique só gerenciando Quelina. Obviamente, o cara mais preparado para isso naquele momento era o Cerberus Windsail, então ele foi o cara que botou ordem na casa, que fez Quelina surgir e evoluiu Quelina. Isso tudo dentro da linha de tempo de Arton. Existe ali um momento, tá descrito no livro 1349, que fala assim: os primeiros piratas chegam a Quelina e fundam a cidade dos piratas. Este é o momento então que eles chegam lá e fundam esta colônia, essa cidade pirata ali, né? E ali eles prosperam e vão surgindo novos capitães. A questão é que, com o passar dos danos, coisas acontecem, a ordem é abalada, Cerberus se corrompe, ele é deposto pela própria filha dele, consegue acabar com ele, tomar o lugar dele, e a ordem consegue se reestruturar até certo ponto. Essa ordem, então, vai ter uma importância muito grande na nossa sessão, na nossa aventura agora, a partir de terça, porque justamente o mote da aventura é Arroi Piratas, o Tesouro de Alma Negra. Pois é chegado o momento em que os nossos heróis, devo dizer heróis, não sei, anti-heróis, não sei, vamos ver, vamos deixar para que os jogadores tomem as decisões e os rumos que eles quiserem. E eu já vou apresentar quem são as figuras que vão estar fazendo parte do grupo. Mas a questão é que é chegado o momento em que uma ameaça tão grande a ponto de acabar com o modo de vida da pirataria e com a vida em Arton, talvez, vai necessitar que o Tesouro de Alma Negra seja desenterrado e utilizado. E para juntar esse tesouro, precisa daquele mapa. Aquele mapa inicialmente foi dividido entre 4 pedaços: Cerberus, Bartolomeu Gacha, Artanis Kardec e Joel Roger. Esses foram recrutando e foram ensinando outros piratas no modo de vida da pirataria. E em algum determinado momento, seja por duelo, seja por pagamento de dívida, seja por simplesmente herança, outros piratas foram ganhando pedaços do mapa. Os mapas foram sendo divididos. Até o ponto em que hoje existem 16 pedaços de mapas espalhados pelos mares de Arton, cada um na posse de um capitão. E é aí que começa a aventura, porque se os nossos heróis vão ter que juntar esses pedaços de mapas, eu digo heróis, mas se os nossos tripulantes ali, nossa tripulação deslocada, tem que juntar pedaços de mapa, esses mapas estão com os seguintes capitães. Eu vou só comentar um pouquinho o conceito de cada capitão para vocês terem uma ideia do que aguarda, porque cada capitão vai ter uma história associada, vai ter uma aventura específica para cada capitão. Então, alguns capitães são mais amigáveis, outros são mais hostis, outros vão ter que barganhar, outros vão ser luta direta. Então, grande parte dos personagens que estão aqui, em algum momento da história, eles vão se encontrar, bater de frente ou interagir com a nossa tripulação, com os nossos jogadores. Eu vou começar a dar uma geral só para vocês entenderem um pouco mais como é que tá organizada a ordem. O primeiro aqui, Baruch Bru... Na verdade é o seguinte, o primeiro, porque dessa galera que tá aqui em cima, o único que ainda está vivo é Artanis Kardec, o Mage Pirata, um mago, arquimago, canhoneiro, que é viciado em tesouros. Ele é tipo na pegada do Mestre Arsenal, ele gosta de colecionar tesouros, mas não tesouros em termos de dinheiro, itens mágicos. Então tem tudo a ver com pirataria. Ele viaja o mundo através de sua embarcação voadora mágica. Ele é um estilo arcano da torre, só que a sua torre é a torre do navio. Ele tem um navio que voa, ele comanda seus ataques de dentro do navio. Ele viaja não só nesse plano, mas entre outros planos, juntando itens mágicos que ele pega e enterra em baús mágicos em ilhas específicas. Então ele tem aí vários itens que ele conquistou e enterrou em várias ilhas, porque faz parte do ritual de vida pirata, né?
da própria religião do Alma Negra. A Alma Negra virou uma entidade, um deus menor, e os piratas fazem isso em partes para louvar a Alma Negra, enterrar o tesouro ali como uma oferenda. Artanis Kardec é o único dos piratas originais que ainda está na ativa, apesar de que ele já fez negociação e dividiu sua parte do mapa ali. Na sequência, temos, não em ordem de importância nem nada, na verdade sim, primeiro numa ordem de importância aqui, Elune Windsail, filha direta de Cerberus Windsail. A Capitã Elune, ela, conhecida hoje em dia como Flagelo das Sombras, herdou não só o cargo do seu pai, mas também... tomou não só o cargo do seu pai, mas também conseguiu também a sua embarcação, a embarcação terrível Oblivion. Ela dominou a embarcação e parece que uma fruta não cai muito longe do pé. Ela foi uma líder boa, conseguiu reestruturar a ordem, mas por um período muito breve, muito curto, porque parece que a mesma maldição que recaiu sobre Cerberus Windsail, que deixou ele louco, ele se transformou em um Revenant, ela também recaiu sobre ela. Então ela novamente começa a levar a ordem da pirataria para um rumo um pouco dúbio, um pouco duvidoso, tal qual seu pai. Será que alguém vai conseguir evitar com que ela chegue no mesmo nível? Bom, existem outros capitães que estão sempre nos seus intrigas, tentando ganhar mais poder e eventualmente até se tornar um novo líder. Claro que o mais famoso deles já é um personagem oficial do cenário, James K, o Rei dos Mares, como é conhecido, foi um dos piratas que mais se destacou, terrível. Ele seria talvez uma pessoa que poderia substituir o Cerberus Windsail também, se a Elune não tivesse dado um golpe antes. Ele é um personagem muito famoso já dentro da história, se envolveu com a Niele, que é uma outra personagem importante do cenário, né, do histórico de Tormenta, então é um personagem já mais conhecido. Junto aqui na Ordem de Pirataria temos o Raziel Silverblade, que era o ex-imediato da Elune Windsail, que foi transformado por ela num vampiro contra a vontade dele, isso deu uma rusga ali, mas ele continuou com status e poder suficiente para ser um capitão importante, até porque ele roubou parte do mapa dela para garantir seu poder. Cram Neptulus é um capitão que foi amaldiçoado, ele era um capitão arrogante, prepotente, e que duvidava até mesmo do próprio poder do Alma Negra em si. Ele queria se tornar a próxima divindade piratesca. E nisso ele acaba... Salve, Muri, tudo bem? Chegou na hora, Muri. Estamos falando do que tá por vir aí pra vocês enfrentarem, tá? Gram Neptulus, ele era um cara tão arrogante e que ele duvidava até do poder dos deuses. E ele literalmente cuspiu no grande oceano. Cuspiu no deus dos mares. E isso é uma coisa que tu não faz. Bia, saudação, Bia, tudo bem? Não tem problema chegar atrasado. Se quiserem ver o começo, vai estar disponível ali por 14 dias pra ver o comecinho ali. Mas eu só falei um pouco mais de Tormenta, agora eu tô falando mesmo das detalhes do cenário, tá? É bacana dar uma olhadinha ali, porque eu falei umas coisas que vai ser bacana pra entender pra história da sessão, certo? Grão Neptulus, então, ele vai lá e ele zoa ali, avacalha, duvida, xinga o deus dos mares, e o deus dos mares amaldiçoa ele, transformando ele neste belo humanoide com cabeça de tubarão martelo, que não à toa ganhou o título de o Devorador Abissal, porque ele agora possui uma fome insaciável. Então ele deixou de ser um pirata que atacava e saqueava por simples ganhos de dinheiro, riquezas e objetos valiosos, para simplesmente saciar a sua fome. E ele acabou virando um terror entre os próprios piratas, porque ele não diferencia embarcações normais, mercantes, simples, de embarcações piratas. Ele é o Devorador Abissal. Junto na sequência temos o representante da antiga Aliança Negra, o que era um capitão ali importante, um almirante das armadas ali das tropas de Aliança Negra, teve ligação direta com o Trower No First ali, Capitão Malak Corta-as-Mãos. Esse cara que ganhou, se foi pra pirataria porque ele viu que era um meio de ele ganhar dinheiro e fazer sua fama e fazer seu poder. E ele lucrou muito, mas muito, vendendo escravos élficos da região dominada ali pelos goblinoides, que eles venceram a guerra contra os elfos e escravizaram a nação élfica. Ele vendeu muitos elfos. Ele é um guerreiro brutal e também um capitão mais brutal ainda. E não é Capitão Malak Corta-as-Mãos à toa, ele usa no seu barcos Kinki-Remes, a remo, que obviamente são escravos que utilizam os remos, e eu não vou explicar como que esses remos são utilizados por a tripulação dele. Entendam o título. Esse cara é brabo, esse cara é um problema. Temos aqui também na sequência outro capitão importante, mas esse talvez o capitão mais sagaz e astuto de todos, porque ele ganhou o seu poder sem nem sequer
ter que molhar muito ou botar os pés no mar. Estou falando de Maximilian von Cleef, o Barão, um cara que vem do reino de Hallen, o reino da intriga, e vindo de lá, ele está mais do que apto para conseguir sair sempre vencendo em qualquer tipo de negociação. E ele, mais do que um pirata, é também um negociante, um mercador, e já vendeu armas para minotauros, para tapistas, já vendeu armas para o reinado, já saqueou navios de tapistas, já saqueou navios do reinado. Ele faz transporte de cargas e saqueia essas próprias cargas eventualmente para ganhar um seguro. Então, ele é um cara que sabe como ganhar dinheiro, é o Barão. Maximilian é literalmente um mafioso dos tempos antigos aí, um cara muito safo que vai ter ali logo uma interação inicial já com os nossos personagens. Temos a lenda, o pirata conhecido como Baruch Brumbar, expulso de Doherin pelo seu fascínio por engenhocas e mecanismos com pólvora e tal. Ele que foi pra Quelina e foi um canhoneiro lendário. Ele foi um discípulo ali em determinado momento do Artanis, mas ele quis seguir por um caminho mais tecnológico. Ele não seguiu a magia, ele seguiu a parte dos inventos. É um ferreiro lendário. Ele que hoje em dia é temido e conhecido como o Pirata de Aço, porque ele navega uma embarcação blindada, uma frigata ali, que é o terror de quem enfrenta ou vê ela nos horizontes, porque é um destroyer de respeito. Temos também uma representante ali, a Brunhild Valajar, que ela é uma representante daquela ilha que eu falei, que fica lá isolada, Northend. Ela que é uma descendente direta do povo que lá iniciou as suas incursões, um povo saqueador, um povo guerreiro, bárbaro, que vem dessas terras geladas para saquear. Ela lidera o seu povo, então, e ela vem, esse povo, eles ficam isolados na ilha, e é uma ilha gelada, uma ilha pequena, não tem muitos recursos atrás. O que eles fazem? Uma vez por ano, eles se preparam e seguem em uma grande armada com seus dracares, navegando por toda a costa artoniana e fazendo saques em vilas costeiras para estocar mantimentos, e eles fecham essa volta toda e voltam para sua ilha, e assim eles têm o material necessário ali para poder sobreviver no decorrer do ano, até novamente fazer uma nova incursão. Ela ganhou o respeito da Ordem de Pirataria, porque ela conseguiu liderar o seu povo muito bem, é um povo guerreiro, então ela ganhou um merecido lugar ali nos assentos da Irmandade de Pirataria, mas pelo motivo dela ter um dragão também, e ela vai junto com o seu dragão aí, junto com os seus dracares, então é a mãe dos dragões ali, ela braba ali, guerreira braba. Temos aqui um personagem interessante, Hakam Mubarak, este pirata que vem do deserto. Mas como assim um pirata que vem do deserto? Sultão dos mares. Mubarak, ele vem, então, antes de ser um clérigo de Alma Negra, ele louva Azer. Os clérigos de Azer, deus do sol, eles têm uma missão em vida, que é: todo ouro veio de Azer, todo ouro deve voltar a Azer. Mas ele achava patético os clérigos ficarem em suas pirâmides no meio do deserto, longe da civilização, na civilização que estava rolando dinheiro. Então ele resolve: existe um modo de vida onde você saqueia e ganha tesouro roubando dos outros? Então esse é o meio em que eu vou fazer para conseguir o dinheiro de Azer de volta. Então ele vem com o seu barco navegando no meio do deserto, chega no mar, chega em Quelina e fala: eu sou o Sultão dos Mares, exijo o meu lugar. Ele necessariamente lá ganha o seu lugar, e hoje em dia ele navega nos mares saqueando e conseguindo o máximo que ele consegue de ouro para um dia levar esse ouro de volta para a grande pirâmide de Azer e ser o principal clérigo de Azer a conseguir contribuir com a pirâmide. Ele chegou à conclusão de que o modo de vida da pirataria, mesmo Azer sendo um deus bondoso, ele entendeu que o grande papel de Azer ali no meio da pirataria seria muito mais fácil de cumprir. Então temos esse pirata diferente. Qin Shimizu, uma refugiada ainda muito jovem de Tormenta, da área de Tormenta ali, foi resgatada e depois acabou virando, por um tempo, vivendo ali em meio a um barco pirata, justamente quando estavam tentando fugir da devastação ali em Tamura. Ela que já havia um treinamento, a família dela era uma família que tinha um dojo, tinham samurais na família ali, né? Porém, ela acabou tendo esse contato com a pirataria e desenvolveu técnicas que aliavam o conhecimento dela em artes marciais com
questão de saque, né? Abordagem, estilo de vida pirata. Ela então mata o antigo capitão e assume e cria um barco ali. Em vez de simplesmente fazer o que o capitão fez, que foi pegar os refugiados de Tamura e escravizar eles e vender como escravos, ela então liberta parte desses refugiados e cria uma tripulação agora de piratas tamurianos e que utilizam técnicas, justamente a Assassina das Névoas, técnicas de abordagem únicas ali da cultura deles, e atualmente com a Tamura sendo novamente repovoada graças à vitória sobre a Área de Tormenta que lá existiam, ela também faz o papel meio que de uma corsária. Ela protege em partes ali a ilha, navalmente, com a sua frota ali, apesar de pequena, ela tem uma astúcia ali em saber navegar essa frota, e ela também saqueia outras regiões para levar mantimentos e coisas necessárias para reconstruir Tamura, certo? Na sequência, como eu falei antes, Automático então disparou seu canhão e abriu um grande istmo que permitiu a navegação. Porto a vapor é uma potência mercantil ali, então é de interesse de Quelina ter uma boa relação com Porto a vapor. Porto a vapor é o maior produtor de armas de fogo também, então é mais do que interesse criar uma boa relação. E para isso, nada mais justo do que dar um assento ali para os Goblins. Então, Capitão Grulin von Gobla foi escolhido ali por Automático para representar os pequenos Goblins lá no assento da Irmandade da Pirataria. Ele que é um destaque também ali, porque ele, conhecido como o Tubarão de Ferro, porque ele navega um barco de ferro também. Mas diferente de Brumbar, que consegue se manter sob a água com toneladas, o Grulin von Gobla, com seu pequeno Tubarão Goblin de ferro, consegue navegar pelas profundezas do mar. Ele que tem o único barco submergível dentre os capitães. Uma ameaça a ser respeitada. Do lado de Tapista, Tapista tem uma tradição naval mais forte que o reinado em si. Temos o Capitão Tórios Casco Negro, ele que tem um irmão gêmeo que é um almirante principal lá da armada de Tapista. O Capitão Tórios resolveu seguir um outro caminho para se destacar. Ele é conhecido como o Flagelador porque ele ganhou muita riqueza e poder justamente no negócio de escravos, principalmente quando Tapista iniciou a expansão militar que culminou com o Império de Tauron. Ele se aproveitou disso e do fato de em Tapista a escravidão ser legalizada, ele se aproveitou disso para poder enriquecer e ficar importante até dentro da Ordem de Pirataria, ganhando ali um assento de responsa. E rival dele ali, representando os pequeninos Rinins de Hongari ali, que é um reino que está sobre domínio forçado por parte dos Minotauros, temos a pequena, mas braba Capitã Mili Pés Pesados, a Rabugenta, esta Halfling ladina experiente que com a sua tripulação de pequeninos cria o terror ali através de ações de sabotagem e guerrilha ali dentro das áreas de domínios dos Minotauros, mas ela também possui uma importância porque ela sabe como ninguém navegar e passar despercebida, e com isso também ela é uma das principais transportadoras de Gorat, que é o chocolate no mundo de Arton, que é produzido lá em Hershey. Desculpa, eu errei o nome do mundo. Hongari também é o reino dos Rinins, dos pequeninos, mas tem Hershey, que também é o reino dos pequeninos, que é próximo da pista, e é lá que ela fica, a base dela, e de lá que ela também leva essas iguarias para o resto do reino, ganha muito dinheiro com isso, a ponto de ela conseguir também um assento importante ali dentro da Ordem de Pirataria, mesmo tendo essa rixa mortal com o Tórios Casco Negro ali. Na sequência, com a maior ligação ali do reino com os reinos Moreal, temos aí a representante então dos Moreal, o povo fera ali dessas ilhas que ficam a parte mais para o leste do reinado. Temos a Capitã Felícia e o Fenris, que é o seu imediato, mas que está sempre do lado dela. A Bela e a Fera, como eles são conhecidos, são a tripulação que vem ali das terras, das ilhas de Moreal, para saquear o reino ou saquear as embarcações do reino e levar para Moreal também, porque por que não, né? Não tem um porquê, por que não é essa questão. E por último, mas não menos importante ali, o humilde, mas honrado e a cara ali com um cara muito... uma índole, talvez de todos esses piratas seja o cara mais gente boa deles,
Capitão Parrudo de Kubar, o pescador conhecido, ele que é uma lenda entre os povos humildes das ilhas de Kubar ali no Mar do Dragão Rei, povos que por muito tempo foram oprimidos ali pelos reinos civilizados do continente ali, por exemplo, o reino de Bielefield, reino dos cavaleiros, meio que expulsou parte do povo de Kubar e teve uma guerra contra o povo de Kubar por muitos anos, massacrou esse povo. Parrudo vem então para defender o povo e trazer ali uma opção a mais, além do modo de vida pescador simples ali, mas ele traz então essa questão do modo de vida da pirataria para poder trazer riquezas pro reino também e trazer uma melhor qualidade de vida ali pro reino. Então, Capitão Parrudo de Kubar aí vai estar dando as caras na nossa jogatina. Mas, por que toda essa ordem de pirataria? Por que todo esse conceito? Por que todos esses capitães? Por que a necessidade de juntar o mapa? Por quê? Por quê? Por quê? Porque há uma ameaça. Há uma ameaça a caminho que pode acabar com o modo de vida da pirataria, mas mais do que isso, pode acabar com o reino de Arton como a gente conhece. E sim, meus amigos, se tratando de Tormenta 20, o principal ameaça do reino não poderia deixar de ser a Tormenta em si. Meus amigos, eu não vou dar muitos detalhes, porque isso aqui é uma coisa que os nossos jogadores e vocês acompanhando vão descobrir no decorrer das aventuras, mas há um novo Lorde da Tormenta surgindo, e esse novo Lorde vem com um conceito diferente. Ele não quer criar uma área de Tormenta em si. Ele quer corromper, poluir com a corrupção da Tormenta os mares, porque se ele fizer isso, ele sabe que ele vai conseguir corromper e acabar com toda a vida no reinado, porque o reino depende dos mares. Se os mares morrerem, se os mares estiverem corrompidos, a terra também vai estar ilhada ali, cercada. E ele vem com uma ameaça muito grandiosa e perigosa, a qual vai precisar de heróis destemidos. Eu não sei se heróis conseguiriam fazer isso, porque não existe uma marinha poderosa em Arton, nem em Tapista ali, nem no reinado, nem heróis focados em questão para combater no mar. Então, somente estes anti-heróis, esses vilões, esses criminosos que têm o know-how necessário para conseguir lidar com esta ameaça grandiosa que está por vir, que se não for barrada vai acabar literalmente acabando com a pirataria com Quelina e por consequência também com o reino, à medida que essa tempestade, ou melhor, que esse maremoto, esse tsunami vem para avassalar com o mundo do modo como nós conhecemos ali. Mundo de Arton. Mas então, para enfrentar essa nova ameaça, vai ser necessário reunir o Tesouro de Alma Negra, referente à profecia, certo? E aí, para isso, galera, nós vamos ter uma aventura aí bem louca, bem extensa. Ela vai se dividir em 3 etapas, tá? Temporadas. Então, nós vamos ter a primeira temporada agora, da qual o grupo já tá fechado. Nós vamos jogar aí. A primeira temporada vai abranger do nível 2 ao nível 5, 6, depende da quantidade de aventuras secundárias que os nossos jogadores fizerem, certo? E vai compreender também os primeiros 5 capitães ali que vão estar dando as caras, tá? No primeiro momento, nesse primeiro ato. Então, há a possibilidade daqui a pouco dos nossos jogadores continuarem também para as próximas temporadas, se eles quiserem. Se não der, a gente vai estar também trazendo pessoas novas. Talvez a gente traga mais pessoas mesmo para aumentar o roster aí, se o pessoal estiver curtindo, acompanhar as aventuras, tá? Mas tem conteúdo, bastante conteúdo aí para rodar. Espero que o pessoal curta, espero que o pessoal pile e se divirta, não somente jogando, mas também acompanhando aí. E essa história, por mais que apareça lá vários capitães ali, quem vai traçar o rumo, quem vai fazer o navio navegar aí para lá e para cá são os jogadores. Então, vamos ver como é que eles vão lidar aí com tamanha demanda que foi botada no colo deles. Mas para isso, é claro que eles vão ter alguns recursos a mais ali. E não só isso, esta aventura traz uma série de sistemas únicos. Únicos, talvez não seja o melhor modo de dizer assim, mas regras da casa ali que eu criei, tá? Criei para deixar o jogo mais com uma pegada de pirataria. E talvez o principal sistema que eu tenha criado aqui é um sistema único de batalha naval baseado no X-Wing.
não 100% baseado no X-Wing, mas a ideia é que os nossos piratas, nossos jogadores, eles agem como uma entidade só quando estão no barco. E o barco, ele navega e combate as outras embarcações, certo? De uma forma diferente do que é o jogo de mesa tradicional do sistema Tormenta 20. Aqui, cada jogador, agindo como uma entidade única que é o barco, vai agir conforme o seu arquétipo. E o que são arquétipos? São as funções que cada um deles recebeu dentro do barco. Temos um capitão, um imediato, um canhoneiro e um navegador. Tal qual os 4 primeiros piratas treinados por Alma Negra, esses nossos 4 jogadores agora assumem cada uma das funções dentro do barco, além dos demais tripulação que auxiliam eles, mas eles tomam as decisões estratégicas. Então, nos combates, vocês vão ver que, além de utilizarmos um grid hexagonal, diferente do grid quadriculado tradicional do RPG, nós dividimos as ações navais em etapas. Então, primeiro, todo turno é feito um teste de iniciativa entre os capitães para ver qual barco vai conseguir agir primeiro. Isso cria um dinamismo nas batalhas navais, então nem sempre tu vai ser o primeiro ou não. E ser o primeiro te permite tomar atitudes estratégicas, como circundar o barco inimigo, fugir da zona de tiro do barco. O primeiro, então, que age é o capitão. Além de fazer a sua iniciativa, ele faz um teste de pilotagem e, conforme a quantidade de resultado do teste de pilotagem dele, ele pode mover o barco dele mais ou menos quadrados. Então, por exemplo, um resultado 15 permite que o nosso capitão navegue até 3 quadrados. Porém, um detalhe é que o primeiro movimento sempre tem que ser para frente, em linha reta. E ao final de cada movimento, o capitão pode reposicionar o barco num ângulo de até 45 graus. Então, digamos que o capitão queira fazer uma curva com o barco, ele precisaria de um resultado bom para poder fazer um movimento... Pera aí. Tá, opa, botão errado. Um movimento assim, ó. Aí ele vai fazendo a curva ali, ó, virando o barco a cada movimento que ele faz, e aí ele consegue circundar eventualmente um barco inimigo. Toda a questão estratégica, então, de saber movimentar o barco e também ter a sorte de poder pilotar bem. Na sequência, o imediato entra em ação, motivando a tripulação, fazendo com que o barco ande mais rápido, ou até remendando o barco em uma situação difícil. Não somente isso, o imediato também tem uma balista de convés à disponibilidade dele para poder atacar em toda a área frontal do barco, até 40 metros de distância. Então, se o capitão posicionar bem o barco, ele consegue aproveitar um disparo adicional ali por parte do imediato. Imediato fez as suas ações, ele manda ali o canhoneiro entrar em ação. E o canhoneiro, ele consegue atacar aqui, ó, em um cone nas laterais do barco. Existem armas que podem ser colocadas a bom bordo e este bordo, e o canhoneiro, em toda a rodada, depois do imediato agir, ele pode disparar os seus canhões para tentar alvejar e trucidar o barco adversário. Depois ele ainda pode dar uma salva extra, disparos adicionais, uma salva inteira, ou ele pode recarregar os canhões, ou recarregar com mais estilhaços para causar mais dano. Então, canhoneiro é o próprio nome já diz, ele manda bala nos barcos adversários. E, por fim, mas não menos importante, temos o navegador, que é o cara que fica lá em cima no ninho do corvo, dando as direções ali pro capitão. O navegador é uma função bem estratégica, porque ele tem uma série de opções. Enquanto que o imediato faz coisas mais para ajudar o pessoal do barco, o navegador faz coisas para afetar os inimigos, os barcos inimigos. O navegador ele pode tentar alvejar a tripulação inimiga para tirar ações dele, ele pode tentar acertar o leme do barco inimigo para danificar ali o leme ou o timão para o barco não conseguir se mover tão bem, ou ele pode traçar uma rota para ajudar o capitão a pilotar melhor o barco na próxima rodada. Então, eu criei esse sistema com a minha experiência dentro dos Wargames e do jogo do X-Wing, com regras únicas, isso vocês só vão ver aqui na seção dos piratas, tá? Justamente para deixar o combate naval mais divertido, com diferencial, com um peso estratégico, e que todos conseguissem trabalhar de uma forma bacana quando estão dentro do barco, o barco sendo uma entidade. Então, vocês podem ver que há uma ficha pro barco aqui, com detalhes específicos pro barco, e há os combates navais aqui contra os mais variados tipos de embarcação, tipo galé ligeira da Marinha Táurica. Então, vai haver combates em convés de navio, vai haver combates navais. Aqui vocês podem ver, temos mapas animados aí. Toda a sessão eu desenvolvi artes. Ilustrações e mapas não são originais meu, mas eu trabalhei na parte estética de layout de muitos elementos e procurei trazer o máximo de apelo visual para ficar uma coisa bem intuitiva, uma coisa bem bacana e uma coisa que enriquecesse os olhos, principalmente não só de quem tá jogando, mas de quem tá acompanhando também, tá? Então, aqui vocês já podem ver
o mapa do barco deles, que eles usam. Vai ser um mapa genérico para os barcos deles, mas temos aqui já posicionamento a tripulação, que vai estar ali dando as caras, que vai ter uma tripulação de NPCs escolhidos e criados a dedo para fazer acontecer. Vocês não perdem por esperar para conhecer esses carinhas aqui, porque vai gerar cenas memoráveis aí. Quem já viu algum episódio lá da primeira vez que a gente narrou o começo do grupo, sabe do que eu tô falando, tá? Essa galera aqui promete. Mas essa galera ainda é galera secundária, né? Quem que vai ser os heróis, anti-heróis, infames, bucaneiros, corsários, que vão ir atrás do tesouro de Jolly Roger? Jolly Roger não, de Alma Negra. Bom, temos aí o seguinte, 4 arquétipos, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Capitão, eles ganham um bônus, tá? Os personagens estão ali, ganharam um agrado a mais para poder estar à altura do desafio. Imediato, canhoneiro, navegador. Cada um deles tem bônus que eles ganham só pelo arquétipo, e cada um deles tem uma ficha de ações dentro daquele sistema que eu criei, que explica o que eles podem ou não fazer no combate. Então, o capitão, o que ele faz? Navega, e depois ele ainda pode escolher uma dessas ações. Hastear bandeira, manobra defensiva e haste timoneiro. Imediato, mesma coisa, pode escolher imediato, não tem uma ação fixa, pode escolher 2 ações dentro dessa lista, não repetida. Atirar com armamento convés, remendão, motivar a tripulação, agilizar recarga, içar velas. Pode descer a âncora também, criamos uma nova regra na sessão 0 ali. Já estávamos treinando e criamos uma nova regra, agora pode descer e subir a âncora, ó, novidade. Navegador, ó, 2 ações também, alvejar a tripulação, auxiliar mira, traçar rota, prejudicar a mobilidade, alvejar barco adversário e, obviamente, o canhoneiro. Opa, canhoneiro, agora sim, canhoneiro, que dispara os canhões e pode fazer disparos adicionais, recarregar armamentos, mandar uma salva de disparos e mandar mais pólvora aí para causar mais dano. Isso aqui, combate naval, isso aqui, esses outros ali que eu mostrei, é o arquétipo em si. E quem que é quem aqui? Eu hoje, galera, vou estar só dando o nome dos personagens e mostrando a ilustração ali, explicando a função deles no barco, porque quem vai explicar a história é os próprios jogadores na terça-feira, quando a gente começar. Eles vão dar uma pincelada no seu histórico já na primeira sessão, mas eles não vão contar tudo porque parte das histórias vão estar sendo exploradas e desvendadas e elucidadas durante a aventura. Porque parte legal do RPG é justamente ver a evolução desses personagens. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que eles não estão reunidos à toa e eles não são pessoas à toa. Eles são especiais de alguma forma. Algo no destino juntou eles, algo no destino fez com que eles acabassem virando uma tripulação e algo ou alguém, entre aspas, os abençoou para que eles conseguissem chegar ou ser o que são. Claro que eles começam um nível baixo ainda, iniciando, mas a sua jornada já começou de uma forma muito promissora. Então há uma promessa em cima deles. E quem são eles? Bom, temos Capitão Bjorn o Martelo, este Ostion, e aqui eu faço um parênteses, porque ele não é um Ostion, essa raça nova de seres esqueléticos, como tem no livro. Ele é uma variante que eu criei para o cenário, que é o Ostion Revenant, que ele é um morto-vivo também, mas ele é um morto-vivo com algumas outras características, tal qual Cerberus Windsail foi. Tal qual Elune Windsail suspeita-se que seja também. Capitão Bjorn, o Martelo, é um Revenant. Parece que ele já teve algum tipo de ligação ali na época do Cerberus. Ele é um cara que está meio que voltando aí. O Renan é quem vai controlar esse personagem. E o Renan vai dar umas pitadas ali da história dele na terça-feira. Mas tem umas coisas bem bacanas, uns detalhes bem bacanas da história dele. É um cara brabo, é um cara sinistro. Ele que originalmente não era um pirata, originalmente não louvava a Alma Negra. Mas na história vocês vão saber o que mudou na vida desse cara pra virar tudo de ponta cabeça. Mas um detalhe, né? Ele se usa muito bem do fato de ser amaldiçoado e ser um Revenant, um morto-vivo, não precisar respirar, porque ele vem no convés com, claro, seu chapéu de capitão, que não pode faltar, mas com a sua armadura pesada e a sua massa atroz descomunal. Por isso que ele é conhecido como martelo. Na falha de um canhão não funcionar, ele afunda o barco inimigo na parte da martelada, da porrada mesmo. Então, Capitão Bjorn, o Martelo, esse cara que vai ser controlado pelo Renan. Então, vocês, terça-feira,
Acompanhem para saber mais detalhes aí e ver o que aguarda esse capitão sinistro aí, Revenant. Temos na sequência aí o terceiro também. Gnomos não são comuns em Arton, tá? Existia até então apenas o Lord Nieblink, que veio de algum lugar misterioso, mas é cânone em sistema de Tormenta, em Arton, que os gnomos foram criados por Tilinhã. Tilinhã, o terceiro, que foi um deus que foi banido devido a algo que eles fizeram. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão vai ficar muito macio, tá? Mas ele criou os gnomos, e os gnomos ficaram como uma raça esquecida em outro lugar, em algum plano, não se sabe. E desse lugar, desse plano, foi jogado, foi expulso, regurgitado, surgiu Kilbutsin, o Engenhoso, que, como um bom gnomo inventor, adora engenhocas, adora inventos e adora explosivos, adora canhões. Coisas que disparam, coisas que explodem, coisas que destroem. E nada melhor do que esse cara diferente, estranho, mas com uma mente sagaz e engenhosa, como o próprio título já diz, pra mandar ver nos canhões do barco. Então, nosso querido canhoneiro Kilbutsin. Ai, o Ricardo me complicou nesse nome aí. Kilbutsin. Joguem no chat aí como vocês acham que é o melhor modo de dizer o nome. Kilbutsin, o engenhoso, gnomo, inventor, canhoneiro, que vai ser controlado pelo Ricardo. Ah, um detalhe que eu não falei antes, tá? Bjorn, o martelo, ele é clérigo. Ex-clérigo de um deus, que o Renan vai falar ali, qual que é na hora que ele explicar a história, mas atual clérigo de alma negra. Nada melhor para um capitão ser clérigo de alma negra para o navio estar sempre abençoado. Na sequência, ele vem, o carismático Ebert Moody, que é um bardo e um pirata na vida real, vai interpretar um bardo pirata no jogo. E não vai ser um simples bardo pirata. Ele vai ser um bardo pirata Quarren. Quarren são uma raça de meio-gênios, e cada meio-gênio tem ali um toque do seu plano de origem, do seu plano de essência. E este é um Quarren da água. Nada melhor para ser um pirata do que um Quarren da água, né? Então, vem aí Magal o Errante. E com este nome e com esse título, high expectation, tá? Porque eu já vi o Muri jogando Grupo Pirata e o Muri manja. E mais do que isso, o Muri faz musiquinha. Então eu só quero ver, porque eu não vou aceitar. Deixa eu mudar aqui a tela, porque vocês têm que... Eu não vou aceitar o Muri usando uma inspiração, a música de bardo, se ele não puxar o banjo na hora e mandar ver ali, ó. Mas eu sei que o Muri não decepciona. O Muri é brabo. Inclusive, a galera que eu tô falando aí, Renan, Ricardo, Muri, o Johnny também, na sequência agora vai vir, botem aí o contato de vocês, botem aí o Insta, divulguem também pra chamar os seus amigos aí pra vir fazer parte. Se vocês quiserem passar um pouco desse conceito da aventura, podem mandar o link aqui, vai ficar por 14 dias essa transmissão aí, então não há erro. Magal Errante tem uma história bem bacana, Muri vai contar na terça detalhes melhores ali, mas esse nome Errante não é à toa, e sempre o imediato é o cara que movimenta as coisas, seja pra bagunça, ou seja pra ordem. O capitão é o cara que vem na hora de dar o xingão, o imediato é o que tá resolvendo as coisas ali no tempo. Então, podem esperar altas aventuras, altas atrapalhadas aí, Muri, Magal, o Errante. Aí, ó. O Muri já jogou na primeira edição aqui que a gente jogou da campanha dos piratas. Infelizmente a gente teve que encerrar ela e eu retrabalhei as coisas agora nesse ato que teve. Finalmente estamos conseguindo voltar com ela. O Muri já jogou e ele fez umas músicas lá que, ó, gente, é trilha sonora. Um grupo com trilha sonora exclusiva. Eu até hoje lembro a musiquinha. Arroi, piratas e lobos do mar, içar bandeiras e navegar. Bah, é claro, eu sou um merda cantando, né? Mas isso na voz do Muri era uma masterpiece, gente. Mas, por último, e não menos importante, a pessoa que vai levar esse navio para o seu destino, ou para o fundo do mar, depende da rolagem, né? Mas estamos em boas mãos, pois temos aí um jogador de currículo, um jogador que é requisitado. Gente, eu tava preocupado de conseguir, porque eu já tinha falado, Johnny, eu quero tu no grupo de piratas. E aí ele, não, vamos, só que tem que acertar a agenda. E a gente sabe que a agenda do Johnny é difícil, porque o cara pode colocar que ele é jogador de RPG profissional, porque ele tá em 50% das mesas online do Brasil, ele participa. E o cara é brabo. E ele vem com Silena, a certeira, título a definir ainda, tá? Vai depender dele acertar ou não os ataques ali, mas ela acerta
ela manda ver na hora de criar os mapas ali, de dizer, ó, pra cá que a gente vai. E é isso que vocês vão estar vendo, esta medusa. Essa medusa aí, carismática, como vocês podem ver, e que é uma exímia atiradora. Então, se ela te viu, é melhor tu não ver ela, porque ela é uma medusa. Mas também te prepara, porque vai vir o trampo. E então, o Johnny vai estar explicando melhor a história dele também na terça-feira. Todo mundo vai explicar a sua história a fundo, certo? Mas as medusas em Arton, elas são uma criação de Tenebra como um presente para os anões. Então, tem essa questão. Elas são essa raça que existe muito medo, um estigma em cima delas, mas elas não são uma raça maligna, muito pelo contrário. Elas até são uma raça, assim, que em alguns aspectos são benevolentes, querem mudar a imagem delas, mas, ao mesmo tempo, tem toda essa questão. E muitas delas foram banidas, exiladas do Reino dos Anões, por causa da questão de transformar as pessoas em pedra. É um pouco complicado, né, assim, no dia a dia, né? Mas, contanto que a Silena transforma em pedra os tripulantes do barco adversário para fazer mais peso, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. Vai mandar ver aí. Ela que, braba ali, vai estar lá no Ninho do Corvo, mandando chover bala nos barcos e nos inimigos que ousarem cruzar o caminho desta tripulação. O barco deles ainda não foi batizado, porque este será batizado quando a campanha se iniciar, porque eles não sabem qual será o barco deles. Eles podem querer manter o nome do barco, né? Eu nunca sei, nunca quem jogou essa sessão manteve o nome do barco, tá? Essa sessão, deixa eu só botar a minha cara feia aqui um pouco pra explicar. Essa sessão, ela surgiu originalmente, analogicamente, em mesa. Foi meu último grupo de RPG não online. Meu último grupo de RPG presencial mesmo. De Tormenta, de fantasia medieval, porque teve de vampiro, tá? Não esqueci da galera do vampiro, teve de vampiro. Mas foi o último grupo de Tormenta que eu joguei. Foi muito bacana, a gente avançou quase que até a metade ali dos capitões previstos. Aí roubaram meus livros de RPG e aí, pirataria ali, ó, tomou tudo sem nada devolver. Fiquei sem os livros e infelizmente o grupo morreu, veio a pandemia, não teve como continuar. Mas o pouco que a gente jogou foi muito bacana, foi muito divertido. A gente depois retomou esse grupo de uma forma online, quando eu ainda estava aprendendo a mexer no Foundry, VTT, quando foi recém feita a transição do sistema Tormenta 20, nem tinha sido lançado oficialmente Tormenta 20, o sistema ali do Tormenta no Foundry VTT não estava bem resolvido ainda, então a gente iniciou, daí deu alguns problemas, o Foundry atualizou e no que ele atualizou desconfigurou tudo, então eu tive que esperar muito tempo para poder retomar, montar o conteúdo da sessão dos piratas, porque o próprio sistema do Tormenta 20 não estava funcionando bem no Foundry, depois de uma atualização. Então agora finalmente vai, gente, agora vai, temos um grupo com jogadores carismáticos, com experiência e com cara, criatividade. Eu sei que isso aqui vai ser um grupo, pra mim, não é questão de transmissão, porque essa coisa de sucesso e tal, não tô há 1 ano aqui no canal, a média de visualizações tem se mantido, é só os meus amigos, a nata, a galera que eu considero pra caramba, e pra mim isso já é o suficiente, e tendo a gente jogando, e tendo 1, 2 pessoas ali assistindo e se divertindo e interagindo, já tá mais que valendo, e pra mim eu tenho certeza que vai ser um grupo memorável, que vai ficar no coração e na memória aqui, porque essa galera aí eu respeito muito, dou muita moral, e eu tenho certeza que eu vou me divertir muito, espero que eles se divirtam mais ainda, e que vocês que vão acompanhar também se divirtam. Então, galera, fica aqui, ó, o nosso convite pra vocês, para terça-feira, então, 8 da noite, vocês sintonizarem aqui na Oficina do Goblin para acompanhar o início desta saga, aventura épica e tresloucada. Aí, o Nicolas aí, um abração, fazia tempo que eu não tinha por aqui, obrigado por aparecer, tá? Fica o convite, então, para vocês aí de iniciarem com os nossos jogadores essa jornada e acompanharem o que há por vir, sessões quinzenais, tá? 2 horas, 2 horas e meia de transmissão ali. As aventuras são divididas em atos, então a gente vai encaixar meio que um ato ali, cada capitão, digamos, 3 atos, umas coisas assim. Então eu construí tudo de uma forma pra ficar bacana pra transmissão, de ficar bacana pra quem tá jogando, de ficar fácil pra vocês entenderem e principalmente pra ficar fácil de vocês interagirem, porque no Arroi Piratas continua o sistema de sucata aí, então vocês vão ter poder, vocês vão ter voz ativa. Vocês vão ser quem? Vocês vão ser o Lorde da Tormenta, querendo zoar os planos dos nossos
heróis, anti-heróis, piratas, ou vocês vão ser o Alma Negra, dando a bênção pra eles ali, mandando aquela intervenção divina, preferencialmente maligna, ou vocês vão comprar as falhas críticas, porque agora eu tenho uma tabela de falha crítica aqui, mas essa tabela tá sempre à venda, caso alguém quiser comprar aí e zoar o rolê bem, sabe? Mas, galera, fica o convite aí, espero que vocês tenham gostado hoje. Transmissão palestrinha aí, fala, mas é para dar uma base aí, dar um conceito do que está por vir aí. Espero que vocês tenham se interessado e mais do que isso, fica o convite para vocês acompanharem e, se possível, divulgarem, se gostarem aí, melhor ainda, né? Então, galera, um agradecimento especial ao Renan, ao Muri, ao Johnny e ao Ricardo, que vão tá participando aí e responderam ao chamado prontamente, de bom grado aí. Espero então que seja uma aventura muito bacana para todos, para mim, para vocês se divirtam e espero que todo mundo do chat aí tenha gostado e também tenha se interessado para aparecer aqui na terça-feira, 8 da noite, para ver o início aí de Arroi Piratas, o Tesouro de Alma Negra. Eu sou o Léo Sagrat, o Goblin. Encerro a minha transmissão hoje de Goblin Talk Show. Fazia tempo que não tinha um Goblin Talk Show, né? Encerro hoje aí. Vou dar uma descansada agora, tô cansado, mas tô ansioso pra terça-feira, galera. Muito obrigado pela presença de todos aí. Muito obrigado pra quem deu o Prime e seguiu. E muito obrigado pra todo mundo que sempre tá presente aí cedo e sempre tá acompanhando aí o conteúdo. Vocês são meus amigos, carrego vocês no coração. Eu dou muita moral pra vocês. E espero que surja oportunidades para cada um de vocês estar participando aqui de transmissão no canal, interagindo. Então, um abração, uma boa semana para todo mundo e até mais e valeu. Tchau, tchau.